Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. Por que você nasceu? Já se fez essa pergunta alguma vez? Se já pensou sobre isso e ainda não teve resposta, preste atenção na história que vamos contar. Trata-se de uma velhinha que havia perdido toda a sua família na guerra. Vendeu a grande casa que possuía e morava, agora num pequeno cômodo, no canto de sua antiga propriedade. Um dia, ela soube que um jovem de 17 anos tentara o suicídio jogando-se no mar. O rapaz era metade negro, metade japonês, e fora salvo pela polícia contra sua vontade. Estava cheio de ódio, revolta e total desespero. A velhinha foi à polícia e pediu permissão para ver o moço. Tendo em conta a pessoa que era, os policiais a deixaram falar com ele. "Menino", disse ela. O rapaz voltou-lhe a face, mas permaneceu sentado, feito pedra, indiferente a tudo e a todos. A velhinha tornou a falar-lhe suavemente, lentamente e com muito carinho. "Menino, então você não sabe que veio ao mundo para algo maravilhoso que só você pode fazer?" Depois de ter repetido isso várias vezes, Jorge voltou-se subitamente para ela e perguntou com ironia: "Um negro? Um filho que não tem pais?" Calmamente, a velhinha insistiu: "Porque é negro, porque não tem pais, é que pode fazer algo maravilhoso." O jovem riu e considerou: "Sim, é claro. E a senhora quer que eu acredite nisso." Mas a senhora não se perturbou e falou-lhe novamente: "Venha comigo e eu lhe mostro." O rapaz, um tanto desconfiado, resolveu acompanhá-la. Afinal, não tinha para onde ir. Ela levou-o para seu pequeno cômodo e pediu-lhe que cuidasse do jardim. Era uma vida simples, mas aquela mulher o tratava com muito amor. Pouco a pouco, a revolta começou a ceder. A velhinha lhe deu sementes de rabanete e lhe pediu que semeasse. Ele atendeu. Em 10 dias, as plantinhas brotaram. Jorge começou a assobiar. Poucos dias depois, os rabanetes apareceram e, com eles, a velhinha fez conservas deliciosas e deu de comer a seu jovem amigo. Um dia, com um pedaço de bambu, ele fez uma flauta. Passou a tocar e alegrar sua própria vida e dar grande felicidade à velhinha. Pouco tempo depois, sua avó adotiva o fez matricular-se no colégio. Durante os 4 anos do ginásio, continuou a plantar vegetais e ajudava também fazendo artigos de couro. Enquanto frequentava a universidade à noite, Jorge ajudava nas obras do metrô. Formou-se e foi trabalhar numa escola para cegos. Seus alunos tocavam com as mãos os ombros fortes e jovens de Jorge e diziam: "Oh, você é tão grande, tão forte. É porque seu peito é largo que você tem fôlego para tocar a flauta, não é? Quando você toca, consigo entender a forma e as cores de uma porção de coisas." Após ouvir aquelas coisas de seus alunos cegos, Jorge finalmente chegou em casa e falou à velhinha: "Agora realmente acredito que há algo maravilhoso que só eu posso fazer." E aquela senhora de cabelos alvos respondeu: "Sim, meu filho, todos nós temos uma razão para viver. Todos nascemos para uma tarefa muito especial que só nós podemos executar." E, por fim, perguntou ao jovem: "E se você não fosse negro e não fosse órfão, será que teria pena dos que não enxergam?" Pense nisso.
Você também nasceu com um dom maravilhoso que só você pode ofertar. Pode ser um sorriso de carinho às pessoas à sua volta, sua família, seus colegas, ou apenas um gesto carinhoso para alguém que atravesse o seu caminho. Afinal, não procuramos uma razão para ter nascido e algo em que vale a pena gastar o nosso tempo no mundo? Portanto, lembre-se sempre de que você veio ao mundo para algo maravilhoso que só você pode fazer. Você ouve e se informa aqui em Gotas de Luz. Vocês estiveram aí, então, com o nosso companheiro Neudair Garcia, a história com o título Uma Razão para Viver. E quem traz o tema hoje para nós é a nossa companheira, Dona Carmen Pérez Nunes, que faz a sua saudação. A todos os que nos ouvem, o nosso abraço fraterno. Dona Carmen, Uma Razão para Viver, a historinha que Neudair nos trouxe, e o título o tema de hoje é o porquê da vida. E a gente começaria perguntando à senhora, o que é vida? Olha, Pinheiro, vários pedagogos apontaram a vida como um processo de educação permanente. Isso é ainda mais óbvio do ponto de vista espírita, pois compreende-se que tudo no universo progride, e a grande lei que nos rege é a lei do aprendizado contínuo, da evolução ininterrupta, do aperfeiçoamento em todos os campos. A estagnação, o comodismo, a parada à margem do caminho é uma das piores infrações à lei divina. Hoje em dia, reconhece-se que até do ponto de vista profissional e social, quem não se atualiza, Pinheiro, e apenas permanece com a bagagem recebida na educação da infância, não consegue nem mais a própria permanência no mercado de trabalho, não é verdade? Então, o mundo moderno tem passado por transformações tão aceleradas, tanto tecnológicas quanto econômicas e sociais, que para sobreviver é preciso mudar a cada instante, adaptar-se, aprender sempre. No limiar de uma nova era que desponta, é de máxima urgência que nos atualizemos no conhecimento de nós mesmos diante da vida, reformulando conceitos a respeito de nossa natureza. Quais perguntas e quais respostas poderíamos formular diante da necessidade de reformulação de conceitos a respeito da vida? Pois então, Pinheiro, temos que indagar sempre. Então, indagaríamos: quem somos? Onde estamos? O que fazemos aqui? Para onde vamos? Como vivemos no momento? Então, responderíamos que o homem participa de duas naturezas. Pelo corpo, pelos seus órgãos, deriva-se da matéria. É óbvio, não é? Agora, pelas suas faculdades intelectuais e morais, procede do espírito. Relativamente ao corpo humano, os órgãos, componentes dessa máquina admirável, são semelhantes a rodas, incapazes de andar sem o motor, sem uma vontade que os ponha em ação. Esse motor é a alma, é o espírito. Um terceiro elemento liga a ambos, transmitindo ao organismo as ordens do pensamento do espírito. Esse elemento é o perispírito, o chamado corpo espiritual por São Paulo. Matéria etérea, que envolve a alma,
acompanha depois da morte do corpo físico, nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo para ela um corpo etéreo, diáfano, vaporoso. E o que dizer desse relacionamento do espírito ou alma com a matéria? Veja bem, o espírito encarnado reside na matéria, Pinheiro, como um prisioneiro na sua cela. Os sentidos, a visão, a audição, o tato, etc., são as fendas, as aberturas pelas quais o espírito se comunica com o mundo exterior. É óbvio também, não é? Mas enquanto a matéria perece, declina mais cedo ou mais tarde, isto é, enquanto ela enfraquece e se desagrega, o espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. Suas aspirações engrandecem e estendem-se por além túmulo. A sua necessidade de saber, de conhecer, de viver, Pinheiro, é sem limites. Tudo isso mostra que o ser humano só temporariamente pertence à matéria. O corpo não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento por meio do qual a alma, o espírito, prossegue nesse mundo a sua obra de depuração e progresso. Daí entendermos que a vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. A vida material do espírito encarnado é importante, mas como meio, como instrumento de evolução do ser espiritual que somos todos nós. Dona Carmen, qual a razão, então, de o homem se queixar, do homem revoltar-se contra Deus e até mesmo desistir da vida através do suicídio? Pois olha, o homem assim age porque não se atualiza, não busca o conhecimento de sua própria realidade espiritual, não se conhece. Ignorante dos seus destinos, vacilando sem cessar entre o prejuízo e o erro, o homem maldiz às vezes a vida. Curvado ao seu fardo, acusa os seus semelhantes das provações que suporta e que são quase sempre ocasionadas pela sua imprevidência. Revoltado contra Deus, a quem acusa de injustiça, Pinheiro, ele chega algumas vezes, na sua loucura e no seu desespero, a desistir, a desertar do combate salutar, da única luta que pode fortificar a sua alma, o seu julgamento e prepará-lo para trabalhos de ordem mais elevada. Por que então o homem reencarna, desce, quer dizer, vem do plano espiritual, fraco e desarmado, a esta grande arena onde se entrega, sem repouso, sem descanso, a tão gigantesca batalha? E é verdade. É porque a Terra, Pinheiro, é um degrau inferior na escala dos mundos. Nela residem espíritos principiantes, isto é, almas nas quais a razão começa a despontar. A matéria reina soberanamente sobre o mundo, curva-nos a seu jugo, limita nossas faculdades, refreia nossos impulsos para o bem, nossas aspirações para o ideal. Assim, para discernir o porquê da vida, para perceber a lei suprema que rege as almas e os mundos, é necessário saber libertar-se das influências grosseiras, inferiores, desligar-se das preocupações de ordem material, de coisas passageiras e mutáveis
que encobrem o nosso espírito, ou que nos encobrem como espíritos que somos, obscurecem nossas apreciações, nossa visão. E é então elevando-nos pelo pensamento acima dos horizontes da vida de encarnados, fazendo abstração do tempo e do espaço, pairando de alguma sorte, de algum jeito, acima das minúcias da existência terrestre, que então entreveremos a verdade de que a vida, Pinheiro, não é mais a vã procura de satisfações efêmeras, mas um meio de aperfeiçoamento intelectual, de elevação moral, uma escola onde se aprendem a docilidade, a paciência e o dever. Você ouve e se informa aqui em Gotas de Luz. E nós estamos de volta mais uma vez ao nosso programa Gotas de Luz, trazendo hoje o porquê da vida. Quem está falando conosco é a dona Carmen Pérez Nunes, nos trazendo esse tema, e nos disse na questão anterior de que nós entreveremos a verdade de que a vida não é mais uma vã procura de satisfações efêmeras, mas sim um meio de aperfeiçoamento intelectual e de elevação moral. E aí perguntamos, seria essa verdade a imortalidade e a reencarnação? Perfeitamente, Pinheiro. Raciocinando com lucidez e equilíbrio, percebemos então que a atual existência prende-se a milhares de existências anteriores, através das quais, à custa do trabalho e do sofrimento, conquistamos gradualmente, palmo a palmo, o diminuto saber e as qualidades que possuímos atualmente, e que assim também conquistaremos o que nos falta, isto é, uma razão perfeita, uma ciência sem lacunas, um amor infinito por tudo o que vive. A imortalidade, semelhante a uma cadeia sem fim, desenrola-se para cada um de nós na imensidade dos tempos. Cada existência liga-se pelo futuro e pelo passado a vidas distintas e diferentes, porém solidárias umas das outras. O futuro, Pinheiro, é a consequência do passado. Gradualmente, o ser se eleva e engrandece. Qual seria, então, nossa responsabilidade diante do nosso destino, diante de nossa vida? Olha, veja bem, nós, artistas ou artífices dos nossos próprios destinos, espíritos humanos, livres e responsáveis, escolhemos nossa estrada. E se esta estrada é má, as pedras e os espinhos que nos ferem produzirão o desenvolvimento da nossa experiência, fortificarão a razão que vai despontando. A lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres até Deus, causa primária da vida, de tudo o que existe. Por essa escala infinita, por meio de transformações inumeráveis, nos aproximamos de Deus. No íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências, competindo-nos, portanto, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Assim entendido, qual seria então nossa obra perante o progresso, a dor e a justiça? Desde o começo estamos falando da educação, não é, na vida. Então, nossa obra, Pinheiro, é a do adiantamento, da evolução e da felicidade futura. Diante disso, o favoritismo de alguns que se consideram eleitos não
tem mais razão de ser. A justiça, Pinheiro, irradia sobre o mundo. Se todos houverem lutado e sofrido, todos vencerão. Da mesma forma, se revela aqui, em toda a sua grandeza, a necessidade da dor, sua utilidade para o adiantamento dos seres. Cada globo que rola no espaço é um vasto laboratório, onde a substância espiritual é incessantemente trabalhada. Assim como o mineral bruto, sob a ação do fogo ou das águas, se transforma pouco a pouco em metal puro, assim também a alma, incitada, estimulada pelo aguilhão da dor, se modifica e fortalece. É no meio das provações que se retemperam os grandes caracteres. A dor é a fornalha, onde se fundem os elementos impuros que nos maculam: o egoísmo, o orgulho, a indiferença. Assim, fortificado contra os assaltos da matéria, o homem prudente e inspirado pela luz da razão verá, sim, resplandecer os seus destinos. Julgará melhor a vida, será sóbrio e laborioso, preferindo acima de tudo os prazeres da inteligência e as alegrias do coração, como nós vimos na nossa historinha de hoje, não é verdade? É verdade. Então, esclarecido sobre o alvo, o objetivo da vida, Pinheiro, e sobre o porquê das coisas, o homem permanecerá firme e resignado na dor, como assim fizeram os personagens da história. Saberá aproveitar-se desta vida para sua depuração e adiantamento. Afrontará a provação com coragem, pois sabe que ela é salutar e que as impressões servirão para espremer o fel que está em si. Responderá à pergunta de sua consciência, quando assim se pronunciar no recôndito de sua alma: que fizeste da vida? Lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça. Dei a meus irmãos o exemplo da correção, da doçura. Aliviei os que sofriam, consolei os que choravam, como os personagens nossos. Dona Carmen, analisando a atitude solidária dos personagens da nossa história, exemplificando profunda compreensão das exigências de fraternidade e humanismo dos novos tempos, da nova era que desponta, o que podemos dizer da necessidade de renovação moral atual? Veja, observe, a moral tem de romper os seus padrões envelhecidos. Estamos vivenciando isso, né? A moral tem de romper os seus padrões envelhecidos para elevar-se a novos padrões de humanismo, de respeito por todos os direitos humanos, até hoje sempre espezinhados na terra dos homens, conforme nos diz Saint-Exupéry, não é? Altruísmo, interesse pelos outros, humildade, fraternidade, tolerância e compreensão, amor. São essas as novas palavras de uma moral realmente cristã. A violência terá de ser expulsa da terra dos homens, com o seu cortejo de brutalidade. É necessário que o conceito de não violência se transforme na marca do homem, no signo que o distingue do bruto, do primata inconsciente. A honra e a dignidade humana são incompatíveis com a estupidez dos broncos, inadmissíveis num sistema de civilização.
A violência é um câncer social que corrói e destrói toda a estrutura de uma civilização. O homem, Pinheiro, verdadeiramente homem, deve ter vergonha e horror da violência. Ser violento é ser amoral, pois quem não respeita os outros não respeita a si mesmo. O Neudair nos traz agora, Dona Carmen, o momento de reflexão, trazendo resposta à pergunta da história que a vida conta, quando a senhora pergunta ao jovem: você não sabe que veio ao mundo para algo maravilhoso que só você pode fazer? Ouçamos o Neudair. Pare, ouça e medite. Momento de reflexão. Ó homem, ó meu irmão, tem fé em teu destino, pois ele é grandioso. Nasceste com faculdades incultas, aspirações ilimitadas, e a eternidade te é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Engrandecer-te de vida em vida, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis o que te está reservado. Deus fez mais ainda em teu benefício. Concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares na lei do progresso sem limites, abrindo tu mesmo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando-os nos esplendores do que é verdadeiro e belo e nas sublimes harmonias do universo. O progresso das almas e dos mundos não será a realização dessa obra? Esse trabalho gigantesco, fértil em alegrias, não será preferível a um repouso insípido e estéril? Colaborar com Deus, levar a efeito em tudo e por toda parte o bem e a justiça. Que poderá haver de maior, de mais digno para o teu espírito imortal? Ergue, pois, o teu olhar e abraça as vastas perspectivas de teu futuro infinito. Recolhe desse espetáculo a energia necessária para afrontar os vendavais e as tormentas mundanas. Caminha, valente lutador. Transpõe as escarpas que conduzem às sumidades designadas sob os nomes de virtude, dever, sacrifício. Não te entretenhas pelos caminhos a divertir-te com coisas pueris. Avante, sempre avante. Você ouve e se informa aqui em Gotas de Luz. Gotas de Luz está no ar e nós estamos trazendo hoje o porquê da vida. Este tema muito interessante, uma reflexão que vale a pena. E a gente continua então com a seguinte questão. Diante de tudo que a senhora trouxe até agora, como é que nós podemos definir e interpretar a atitude altruística da velhinha da nossa história e do jovem para com o próximo? Trata-se de caridade tanto dela quanto dele? A caridade, adotada por Kardec como fundamento da evolução humana, é doação de amor, é solidariedade humana, que vale não só pelo amparo material, mas, acima de tudo, pelo conforto da relação humana, do convívio humano. Sua prática não tem por finalidade sanar os males sociais como remendos eventuais, ocasionais, mas mudar as formas egoístas da relação humana nas dimensões superiores do altruísmo. Nesse estranho panorama de castas privilegiadas que nós vemos hoje, não é? De povo necessitado e multidões miseráveis, o Espiritismo considera a mecânica da caridade como um instrumento ideal para abrir corações, despertar consciências, como na historinha nós vimos, e alentar esperanças. As ideologias políticas apresentam fórmulas de efeitos superficiais
e penosas de estruturas. Mas o Espiritismo restabelece a técnica simples do Cristo, que toca o íntimo das criaturas para atingir as causas profundas dos desajustes, não é? Quanto mais solidariedade, menos solidão. Quanto possamos, sejamos solidários. Auxiliemos sempre. A vida é um convite à fraternidade. Doar do nosso tempo é caridade verdadeira, como vimos na história de hoje. Não devemos dar coisas supérfluas, materiais. Doemos sempre de nós mesmos. Assim, poderemos experimentar em nossa alma a alegria dos que fazem a diferença do mundo. Doemos amor. Então, nada, Pinheiro, emociona mais a criatura humana do que se descobrir capaz para a realização dos seus projetos, sejam eles quais forem. A carência do homem não é de sucesso, mas de felicidade. Quando estamos bem, tudo o que fazemos torna-se bom. O mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Sejamos, portanto, felizes. Nos reportando ainda à historinha de hoje, poderíamos afirmar que a caridade liberta? Perfeitamente. E como liberta? Podemos proclamar a caridade como virtude libertadora, fora da qual não há redenção, não há evolução, não há plenitude para o homem do mundo. A mecânica da caridade pode ser desencadeada no homem do mundo por situações aflitivas, de saúde ou de problemas familiares ou financeiros, levando-o a dar, não raro por vaidade, a primeira moeda a um mendigo. Essa doação insignificante abre uma pequena brecha no egoísmo. É por isso que é libertadora, viu, Pinheiro? Que vai libertando do egoísmo. A seguir, virão outras doações mais generosas, como na historinha, até que a fortaleza do ego se abale e o ser orgulhoso possa perceber a sua própria imagem refletida no espelho doloroso de um rosto de pedinte esfomeado. Na historinha nós temos os trechos e por fim perguntou ao jovem: e se você não fosse negro e não fosse órfão, será que teria pena dos que não enxergam? O Espiritismo nos ensina a dar, além da moeda, o nosso amor a toda a humanidade, sem discriminações raciais, religiosas, políticas e de espécie alguma. A estrutura social da civilização perfeita não surgirá, não, das mãos dos opressores, que tudo prometem, mas das mãos dos humildes, da viúva que depositou a sua moeda pequenina e única no cofre em que os ricos despejaram tesouros para comprar o céu. A seguir, eu gostaria de colocar para a senhora 3 questionamentos para que a senhora pudesse dar sequência a esse raciocínio, Dona Carmen. Primeiro, os exemplos que nos oferecem a velhinha e o rapaz nos dão esperança de pensar num futuro melhor para a humanidade, em fases melhores da sua evolução? Esta a primeira questão. Numa segunda questão, podemos agora nos integrar conscientemente na gigantesca oficina de trabalho da Terra, preparando o caminho das gerações futuras? E um terceiro questionamento: como justificar o progresso alcançado pelo jovem e pela velhinha ao doarem e receberem alegria e prazer de viver através do trabalho? Veja bem, o trabalho é exigência do princípio de evolução, de transcendência. Isso quer dizer que para evoluirmos, para transcendermos,
a vida nos exige o trabalho, não só para suprir as necessidades físicas de subsistência e sobrevivência, não só para adquirir poder, e nem só também para acumular posses que representam poder. A filosofia existencial, quer dizer, a filosofia da vida, da existência em nosso tempo, descobrindo o conceito de existência, aquele ser que existe, sabe que existe e luta para existir cada vez mais e melhor, mostrou e provou que a natureza humana é subjetiva, é interna, é espiritual, e não objetiva, externa e material. E que a mola do mundo não está nos braços e nas mãos, mas na consciência. No Livro dos Espíritos, nós temos a afirmação de que tudo trabalha na natureza. As criaturas humanas, que só trabalham para si mesmas, ainda não superaram a condição animal. Vivem e trabalham, mas não existem. Porque existir é uma forma superior de viver, que inclui em seu conceito plena consciência das atividades desenvolvidas com finalidades transcendentes, evolutivas. Então, nós não evoluímos só com a parte da matéria, nós temos a outra parte da moral para evoluir. É isso que está dizendo, não é? É no trabalho e através do trabalho que o homem se realiza como ser, desenvolvendo suas potencialidades, portanto, transcendendo. É no esforço comum, conjugado, unido das relações de trabalho, que se desenvolve o senso de comunidade, provando a necessidade do princípio espírita de solidariedade e tolerância para o maior rendimento, maior estímulo e maior aperfeiçoamento das técnicas de produção. E a concorrência de mercado? Como ficaria diante disto? Pois então, a concorrência do mercado, que estimula a ganância e a voracidade dos indivíduos e dos grupos das empresas e dos sistemas de produção, opõe-se à conjugação, à união das consciências na solidariedade do trabalho comum, com vistas ao bem-estar de todos dentro daquela empresa, daquela companhia, não é? A própria realidade nos mostra o espetáculo gigantesco da natureza, voltado para a grandeza do todo. A verdadeira compreensão do trabalho leva à união, à conjugação e à harmonização de todas as fontes e todos os recursos do trabalho, nos mais diferenciados setores de atividade. Como nós vemos hoje em dia, né, na comunidade em geral, nós vemos a união das pessoas num trabalho mais completo, não é? A proposta espírita, nesse sentido, encara os mais altos ideais da espécie, voltados para o trabalho comunitário, que é o que nós vemos hoje em dia, em ação e fins. Amanhã, Pinheiro, seremos homens, criaturas humanas, que encarnarão as forças naturais sob o domínio da razão e da consciência. Teremos, então, a República dos Espíritos, formada pela solidariedade de consciências, como as duas consciências da historinha de hoje. E por que o homem reluta tanto para evoluir, para transcender, para existir em plenitude? Pois aí que está. A pergunta que foi feita na historinha: se você não fosse negro e não fosse órfão, será que teria pena dos que não enxergam? Essa pergunta nos leva a dizer que quando o homem se apega à terra, aos preconceitos, ele se nega a evoluir e é submetido pelas forças da evolução que o obrigam a sair da sua toca de bicho para atingir a condição existencial da espécie. A lei da existência
não é o pó, Pinheiro, mas a transcendência, a evolução. Pode o homem andar de joelhos pelas ruas e as estradas, jejuar, mortificar-se, ciliciar-se, quanto quiser. Mas com isso não se tornará melhor, não. Não evoluirá, não transcenderá. Não é este o caminho. Não é este o caminho. Voltará às reencarnações difíceis para aprender que não se busca Deus rastejando, mas elevando-se, transcendendo, transcendendo no amor e na dedicação aos outros. As tentações que sofremos vêm de nós mesmos, de nossa ignorância e do nosso apego hipnótico aos bens perecíveis da vida terrena. A evolução espiritual, Pinheiro, é irreversível. A perfeição, a angelitude, é a condição divina que o espírito busca e atinge na existência. Por isso, o buscai e achareis de Jesus, não é? A luta do homem para transformar o mundo é a luta do homem consigo mesmo, pois é ele quem faz o mundo e o faz à sua imagem e semelhança. Deus criou a terra e todos os mundos do espaço, mas deu cada mundo aos homens que os habitam, para que eles aprendam o seu ofício paterno de criador, tentando criar o mundo humano que lhes compete. Dona Carmen, a senhora disse que não se busca Deus rastejando, mas elevando-se no amor e na dedicação aos outros. Tem o amor limites? Não, Pinheiro, não tem. O amor não tem limites, mas nós, os homens, somos sim criaturas limitadas e estamos condicionados em cada existência pelas limitações da condição humana. Amamos de maneira especial aqueles que estão ligados a nós nesta vida ou se ligaram a nós em vidas anteriores. Amamos a todos os seres e a todas as coisas na proporção do nosso alcance mental de compreensão da realidade. O Espiritismo aprofunda o conhecimento da realidade universal e não pretende modificar o mundo em que vivemos através de mudanças superficiais de estruturas. Essa, Pinheiro, é a posição dos homens diante dos desequilíbrios e injustiças sociais. É preciso buscar as causas dos efeitos visíveis. Se quisermos apagar uma lâmpada elétrica, não adianta soprá-la. É necessário apertar a chave que detém o fluxo de eletricidade. Se quisermos mudar a sociedade, não adianta modificar a sua estrutura feita pelos homens, mas modificar os homens que modificam as estruturas sociais, como vimos na história. O homem egoísta produz um mundo egoísta. O homem altruísta produzirá um mundo generoso, bom e belo que todos desejamos. Não podemos fazer um bom plantio com más sementes. Temos de melhorar as sementes. Observando a mudança comportamental dos personagens da história de hoje, poderíamos defini-la como um processo de educação integral a que se destina o espírito? Perfeitamente, é isso mesmo. A educação integral não é um processo pelo qual um professor permanece por longo tempo com uma turma de alunos para conhecê-los, corrigi-los e ensiná-los. Ela se realiza a cada passo do aprendizado, dentro dos princípios da moral, no lar, na escola e no trabalho, ao mostrar
que os princípios básicos da civilização precisam ser respeitados, em face dos direitos e deveres da alma, decorrentes da continuidade da vida, da imortalidade. Em verdade, pode apresentar-se em diferentes facetas para cada indivíduo, mas será sempre, em essência, uma verdade. O homem, sabendo-se um espírito encarnado, como espírito deverá viver. Sabendo-se eterno, para a eternidade deverá viver, associando seu progresso intelectual ao moral e superando a influência da natureza animal, compreendendo que a sabedoria humana reside em duas palavras: afeição, devotamento, e abnegação, desprendimento. Com elas deverá viver, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humanidade lhe impõem, não é? E por fim, Pinheiro, compreendendo que uma das leis de Deus se encontra na liberdade de escolha, que concede a cada um, para que tenha o mérito de suas obras, sem reclamar ou fugir da vida, deverá viver. Como poderíamos concluir a reflexão de hoje? Você que nos ouve, considere, portanto, no seu justo valor as coisas terrenas. Sem dúvida, não deverá desdenhá-las, porque são necessárias ao seu progresso. A sua missão é a de contribuir para o seu aperfeiçoamento, melhorando-se a você mesmo. Mas não prenda exclusivamente nelas a sua alma e busque, antes de tudo, os ensinamentos que em si contiverem. Graças a esses ensinamentos, você compreenderá que o alvo da vida não é de gozos e venturas, mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento do dever inerente à alma, personalidade esta que você encontrará além túmulo, tal como você mesmo a trabalhou nessa existência terrestre. Dona Carmen, a bibliografia do programa de hoje, por favor. Pois não, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. De Leon Denis, O Porquê da Vida. De José Herculano Pires, Curso Dinâmico de Espiritismo. De Dora Encontre, A Educação segundo o Espiritismo. De Francisco do Espírito Santo Neto, Renovando Atitudes e as Dores da Alma. De Durval Ciampone, As Profecias de Jesus. E de Adelson Salles, 21 segundos. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Por que tu nasceste? Para que nasceste? Até quando viverás? Tu viverás sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Que serão, pois, para tua alma purificada, engrandecida, as sombras, os cuidados da época presente? Acidentes efêmeros da viagem não deixarão em nossa memória senão tristes ou doces lembranças. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas, serão como névoa fugaz no meio de um céu sereno. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.